Fiquem aqui perto e vamos deixar só um pouquinho de espaço para o pessoal poder ler. Eu quero que nós estamos agora nas piscinas, nos tanques de Bethesda. Agora, que é o que vocês estão vendo? O que acontece? Acontece que aqui vai caindo água, né? Ia caindo, quando a gente vai fazer a Via Dolorosa, vai ver, não é, que a gente vai assim uma espécie, não é montanha exatamente, mas nessa direção para cima. Então a água vai descendo e a água foi recolhida, era recolhida. Estou falando de tempos muito antigos e vocês não estão vendo. Aqui na parte norte, olhem aqui esse ciclo, já em épocas muito antigas, no século VIII antes de Jesus já tinha uma espécie de piscina, tá? E a água ia para o templo. Agora, no século III também, antes de Jesus, a piscina sul. Estão vendo a piscina norte? Diz pool é piscina. E aqui a piscina sul, tá? E depois, não, foi uma piscina bem mais bonita, na época de Jesus, não tinha pórtico, tinha tudo, não é? Agora, essa água normalmente ia para o templo. O templo precisava muita água porque no templo se fazia sacrifício. E o sacrifício precisa, tem muito cheiro, e o templo tem que estar limpinho, tem que cheirar perfume, não, realmente tem que cheirar bem o templo. O que acontece, aqui aconteceu, se lembram aquele milagre do paralítico, 38 anos? Ok, isso aconteceu aqui, tá, né? Eu só quero que vocês entendam. Agora, em função desse milagre, vão levantar depois aquelas mosteiros, estão vendo? Diz aqui mosteiro, Basílica Bizantina, estão vendo? Para lembrar aquele milagre, tá? E depois essa basílica vai ser destruída e depois vão levantar uma outra, na época cruzada, mosteiro cruzado. Aí tem uma mistura da parte cruzada e da parte bizantina. Por isso vocês não estão vendo as piscinas, vocês estão vendo, não é, as ruínas arqueológicas. Deu para entender? Okay. Ótimo. E a gente lembra daquela canção, né? Um homem junto ao tanque de Betesda sofria 38 anos de um mal. Junto a ele grande multidão de cegos, mancos, coxos, ressecados, à procura do mover das águas por um anjo celestial. Depois um movimento de tais águas, quem fosse o primeiro a entrar no tanque prontamente era curado então, mas ninguém via a dor daquele homem de paralisia se frustrar. Jesus vem ao tanque, Jesus sabendo e vendo a situação, faz a pergunta, queres explicação? O homem diz assim, Senhor, não há ninguém por mim. Jesus responde, levanta-te, toma tua cama e anda. Com tal autoridade Jesus Cristo lhe falou. Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. A glória do Senhor jamais mudou. Levanta-te, toma tua cama e anda. Com tal autoridade Jesus diz para você, eu resolvo a situação, tiro as dores do teu coração, refaço tua vida, eu tenho todo poder na minha mão. Aleluia. Todo poder na minha mão. Glória a Deus. Jesus tem todo o poder na sua mão. Pastor, isso está na Bíblia. A Bíblia não é um livro só de teologia. Também não é um livro de história. Ela contém história, ela contém relatos da história, fatos, acontecimentos, e ela tem a teologia propriamente dita.
Quando o escritor sagrado narra um acontecimento, ele não pode dizer que aquilo não existia. Ele não pode mentir, ele tem que narrar o que existia. Então, quando o escritor sagrado diz que aqui no tanque de Betesda, de quando em vez descia um anjo, agitava água e tal, o escritor sagrado não está criando uma teologia do anjo da cura. Ele só está narrando o que acontecia aqui. Porque essa doutrina de um anjo descer não é uma doutrina da essência judaica, é uma doutrina pagã. Não vem da linhagem judaica, não vem da teologia propriamente dita. Entendeu? Isso é posterior ao judaísmo em si. Anjo descer, mover água e curar. Ora, outra coisa importante, casa de misericórdia e porta das ovelhas. Muita gente entrava por aqui para ir ao templo, né? Passava por aqui, se banhava, se purificava para ir ao templo. Casa de misericórdia, e tinha um indivíduo aqui há 38 anos, que sempre que ele tentava ir, por ser aleijado, alguém entrava na frente dele. Então ninguém tinha misericórdia. A casa de misericórdia era só representativa, porque misericórdia mesmo ninguém tinha. Quando chega Jesus, Jesus não facilita a entrada dele. Jesus não carimba a doutrina do anjo. Jesus não diz, então tá bom, já que você quer ir lá, eu vou te ajudar. Não, Jesus ignora a questão do anjo e pergunta a ele o que ele quer. Não, mas está na Bíblia, assim, nem tudo que está na Bíblia é doutrina. Satanás diz assim para Jesus, lança-te daqui lá embaixo. Isso não é uma doutrina, é palavras do diabo. E alguém diz assim, mas peraí, se está na Bíblia é ungido por Deus. A palavra do diabo não é ungida por Deus. O relato é que é ungido. O registro que é ungido. Certo? Não confundam. Então tem que ser registrado para a gente saber que o diabo engana. Como enganavam os que estavam aqui. Em vez de ir a Deus, eles iam ao anjo. Em vez de fazer as suas orações como dizia na lei e se purificar diante de Deus, eles preferiam esperar na fila para que o anjo curasse. E quando alguém dá glória para o anjo, acaba tirando de quem realmente merece a glória, que é Deus. Então era uma cultura idólatra, pagã. Voltando para cá, que misericórdia Jesus vai mostrar por aquele indivíduo? Jesus vai curá-lo, independente de qualquer outra coisa. Não é? Então, aqui representa a misericórdia da religião que é falsa. Aquela que junta um monte de gente para curar, mas que no fundo está recebendo a honra em torno disso. Então quando você vê esse curandeirismo, que inclusive está tomando conta no Brasil de muitas igrejas, isso não vem de Deus. Porque está roubando a glória do Deus para a cura. Então as pessoas vão crer no óleo e no ungido, digamos assim. Agora criaram a história de óleo ungido. A gente unge com o óleo não é ungido, a gente consagra o óleo para ungir as pessoas, mas já virou um chavão, eu quero óleo ungido. Não é? Então está muita gente crendo no óleo, crendo no milagre, crendo na bênção. Então o que a gente quer? A gente quer o Deus da bênção, a bênção de Deus vem depois. Não é? Mas você vê, reunião de cura divina, mas o divino da cura, qual o compromisso que a gente... O divino mesmo da cura, a pessoa está deixando de lado, a pessoa quer a cura divina. Então essa é uma forma que o diabo usa, muito sutil, de enganar as pessoas. As pessoas creem no milagre, vão atrás do milagre, mas não querem compromisso nenhum com Deus. Ao Senhor seja dada a honra, ao Senhor seja dada a glória. E a gente tem muito isso. Não, olha, eu fui num irmão lá, num pastor, que quando ele ora é uma benção. Aí junta aquele monte de gente para ir lá no pastor. E Deus? Onde é que está Deus nesse negócio? Então temos que entender esse contexto, para que a gente também não fique idólatra sem saber. Porque a idolatria é muito sutil. Ela vai entrando, e daqui a pouco a gente perde o contexto. Né? Nós estamos diante de Deus e fomos chamados para levar ovelhas a Deus, e não a nós mesmos, ou a nossa igreja, ou a nossa religião, ou o nosso método. Venha na nossa igreja, porque a nossa igreja é melhor. A nossa igreja é a igreja do poder, nossa igreja é a igreja, quer dizer, é a mesma idolatria. Então, esse tanque, ele representa esse contexto. Na frente era um lugar de purificação, acabou tirando a glória do templo para ele mesmo. E nós não podemos fazer a mesma coisa. Temos que entender que nós somos tanques, reservas, para levarmos pessoas purificadas a Deus. E não nós adquirirmos essa glória para nós. Isso é de suma importância. Né?